Oi, oi, gente, boa noite. Olá, boa noite. Tô fixando aqui o tema de hoje, enquanto vocês entram. Não consegui não fixar hoje. Vamos ver. Consegui. Boa noite. Hoje o nosso tema da nossa live é sobre isolamento. Me perdoa pelo atraso, mas é porque a minha conexão aqui estava ruim, porque eu estava tentando entrar online de outra sala, e na outra sala a internet não estava muito boa, o sinal estava oscilando, então estava falhando muito. E aí eu tive que vir para essa sala aqui, que é onde a sala tá com Wi-Fi, daí eu consigo fazer a live, porque lá eu não estava conseguindo. E eu queria fazer a live de lá, porque eu tinha até preparado para vocês um manequim para mim poder demonstrar o isolamento para vocês, a técnica de isolamento corretamente, que eu queria que vocês visualizassem. Porém, como eu não consegui, eu vou ter que falar e vocês vão ter que usar a imaginação aí para conseguir visualizar bem e conseguir pegar bastante o conteúdo, tá bom? Eu queria saber de onde vocês estão falando. Quem é que tá aqui comigo, se vocês são de São Paulo, se vocês não são, se vocês são iniciante, se vocês já fazem extensão de cílios, se fazem quanto tempo. Então eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, para saber quem tá aí comigo. Me dá um oi, vocês estão me ouvindo bem? Se comunica, gente, fala aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Gente, hoje a gente vai falar de isolamento, então assim, se vocês têm alguém que é da área, que trabalha, que você acha que esse assunto vai ser importante, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo e convida essas pessoas para assistirem a nossa live, tá bom? E se vocês estiverem gostando do conteúdo, eu queria que vocês dessem um coraçãozinho aí para mim também, tá bom? Mas eu preciso que vocês falem comigo para me saber se vocês estão aí, se vocês estão me ouvindo ou não. Tá ok o som? Vocês estão me ouvindo bem? Porque como eu já tive problema para conexão na outra sala, eu tenho até receio de aqui vocês não estarem me ouvindo e eu estar aqui falando sozinha. Mas para mim aqui não tá travado. Como é que tá aí para vocês? Hein? Tá tudo ok? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Ah, tá. Gente, não tava aparecendo os comentários. Eu acho que eu tinha travado. A pessoa não sabe, né? Não sabe mexer nas coisas, gente. E eu achando que eu tô aqui falando sozinha. Nossa, de Belém do Pará, que legal! Lashes Beauty Studio, né? A Almeida Lash Design já é extensionista há 3 anos. Ah, já tá. Essa aqui já é veterana já. Mas é isso aí, gente. A gente tá com um grupo de melhores amigos aqui no Instagram, onde eu tô colocando conteúdo lá todos os dias, né? A gente tá fazendo mês agora de outubro, então serão 30 dicas, né? Uma dica por dia, são dicas diferentes para vocês melhorarem a qualidade da extensão de vocês, né? E eu tava até falei esses dias com vocês que eu acho muito importante isso, porque eu acho muito importante, eu acho muito legal. Pessoas que querem, eu gosto de me envolver. Deixa eu só apagar uma luz aqui. Já que ficou muito escuro? Ficou, né? Eu gosto de estar perto, eu gosto de conviver com pessoas que têm interesse em aprender, que pessoas que querem melhorar, que querem crescer, né? Que querem buscar conteúdo o tempo inteiro. E na nossa profissão, assim como todas as outras, não é diferente. A gente precisa buscar conteúdo o tempo inteiro. A gente precisa pegar novidades, porque senão a gente fica para trás. E outra, quem é extensionista, que nem tem gente que falou que há 3 anos atrás, deixa eu ver quem é aqui.
Almeida, né? Que é extensionista há 3 anos. Então você sabe o quanto mudou os materiais nos últimos 3 anos, né? Porque a gente não tinha cílios elipses, a gente tinha cílios que a gente usava que era 0,25, 0,30. A gente tinha mais um pouquinho antes de 3 anos, os cílios vinham em caixinhas, né? Aqueles potinhos redondinhos, e os cílios vinham todos soltos. Então, assim, os cílios não tinha, era difícil de você pegar, eles não vinham na fileirinha, então você tinha que ficar ali, parece que catando um milho, sabe, para escolher os cílios e virar, então tudo era muito mais difícil, né? A gente não tinha coisas que eram específicas, materiais específicos para extensão de cílios, a gente ia otimizando, ia pegando aquilo que era para fazer outra coisa e usava para extensão de cílios, e aí o mercado foi crescendo, graças a Deus, e hoje a gente tem aí diversas técnicas, a gente tem, e cada vez está aparecendo mais coisas. Um dia cristalização, lash. Então, assim, toda hora aparecem coisas novas, a gente vai tendo conhecimento e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar conhecimento. Bom, hoje para falar de isolamento, eu vou começar falando sobre isolamento inferior, tá bom? Que eu acho que é muito importante. Isolamento inferior. Muitas pessoas usam petzinho para fazer o isolamento inferior. Eu uso petzinho e uso essa fitinha também, tá? Que é a fitinha Micropore ou essa fita mágica ou a fitinha... Essa aqui vende na 25 de março aqui em São Paulo, que é uma loja aqui de São Paulo. Mas semana passada, quando eu fiz a live de materiais, eu falei também sobre a fita da Marina Cota, que a minha já acabou, da Marina. Que é a melhor fita que eu já achei. A dela é uma fita médica, bem fininha. Ela não solta fiapinho, ela é excelente para você fazer extensão de cílios. Um detalhe importante que eu gosto de falar sobre isolamentos inferiores é que eu vejo muita gente, até em lugares que eu já fiz extensão de cílios, eu vejo as pessoas isolar os cílios inferiores somente com o pet ou somente com a fita. O que eu não acho legal. Por que eu não acho? Gente, o que eu tô falando aqui é o meu cotidiano, tá? É o que eu aprendi, o que eu usei, o que eu testei, o que eu não testei e o que eu aprendi com isso. Então, assim, não estou totalmente certa, tá? Também não estou errada, é o meu jeito de fazer. Então, assim, quem tiver do outro lado que faz de uma maneira diferente, talvez seja uma ideia você tentar fazer dessa maneira e ver se isso dá certo, ou às vezes te dá um insight de alguma coisa que você fez. Nossa, realmente, eu fiz isso, a cliente estava assim, eu não sabia por quê, pra você conseguir também identificar o que acontece às vezes com a tua cliente, tá bom? Por que é importante, eu acho importante você usar as duas para você poder fazer isolamento? Porque quando você isola só com isso aqui, os cílios, ele pode escapar. Às vezes a cliente está mexendo, porque isso aqui é gelzinho, né? Então, assim, ele movimenta muito fácil. Então, às vezes, os cílios podem escapar e você não conseguir ir colar um no outro na hora que você tá, porque você não vai observar que tá escapando. Outra coisa, quando tem pessoas que, para não escapar, o que fazem? Coloca muito próximo dos olhos. Achei que tivesse chegando alguém. Coloca muito próximo do olho. O que acontece? Isso aqui, quando ele entra, se você molhar isso aqui, você vai ver que ele começa a derreter. Então, se você coloca ele muito próximo dos olhos, é outro problema. Ele pode começar a se dissolver por conta da umidade do olho da cliente. E ele se dissolvendo, ele começa a irritar o olho da cliente e pode causar uma reação alérgica nela. E você pode achar que é do adesivo e não é do adesivo. Às vezes é a alergia do petzinho de gel, porque entrou dentro do olho dela. Porque isso aqui não é feito para entrar dentro do olho, isso aqui é para pele, é para você colocar na pálpebra, tá? Então, eu sempre costumo falar nos cursos que o petzinho de gel, eu só uso ele para proteger a pele da cliente. Por quê? Porque quando você usa só essa fitinha aqui e você vai remover ela, quando ela fica muito tempo na pele, você vai remover, ela puxa toda essa pele da cliente. E essa pálpebra aqui, a nossa pele que tem aqui na pálpebra é muito molinha, é muito fininha. Se você pega uma senhorinha, então, você vai puxar assim, a pele dela quase que vai junto. Então, assim, tem que ter cuidado. Por isso que eu não uso só essa. Então, eu uso essa fitinha aqui para proteger a pele da cliente, né? O petzinho de gel. E essa aqui eu ponho por cima para isolar os cílios inferiores da cliente, tá? Então, como é que eu faço? Eu coloco o petzinho de gel um pouco para baixo dos cílios dela, tá? Ou só na pontinha dos cílios dela. Se ela quase não tem cílios embaixo, eu ponho ele um pouquinho para baixo, eu não coloco ele encostando tanto aqui nos cílios dela, bem longe do olho,
sabe? Pra ele não encostar, não ter perigo dela mexer o rosto e ele subir e pegar no olho dela, tá? Então eu coloco o petzinho de gel pra baixo, aqui embaixo dos cílios dela, tá? Aí sim, eu venho com essa fitinha isolando os cílios inferiores dela. Como que eu uso essa fitinha? Porque tem gente que tem dificuldade. Então, esse aqui você vai proteger a pele da tua cliente e esse aqui você vai isolar os cílios da tua cliente, tá? Como é que eu coloco essa fitinha? Que muita gente tem dificuldade, mas gente, não tem segredo. Se você fizer da maneira correta, você vai ver que não tem segredo. Eu uso apenas 3 fitinhas para proteger. Não precisa colocar aquele monte de fita nos cílios da tua cliente, tá? Então, eu sempre coloco essa fitinha aqui, as 2 primeiras em formato de X. Então, eu venho aqui, coloco nesse cantinho. Eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar mais distante, tá? Só para vocês visualizarem. Vai ficar a coisa mais linda, uma múmia aqui. Coloco em formato de X. Coloco esse para isolar esse canto, esse para isolar esse canto, e aí eu venho com esse e coloco no meio. Ó, que coisa linda. Aí esse eu coloco ele reto, entendeu? Já tô parecendo uma múmia. Então, você não precisa colocar 10 mil fitas para tua cliente ficar com o olho até duro, né? Parecendo uma múmia na tua maca. Então, sempre coloca assim, em X. Um aqui e um retinho. Pronto, você vai ter conseguido isolar todos os cílios do teu cliente. Escapou um fiozinho, retira e coloca de novo, porque senão fica pesado. Quanto mais fita você coloca nos cílios, aqui na pálpebra do cliente, começa a pesar. Quando você tira o isolamento do cliente, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, nossa, que alívio. Porque aquilo estava incomodando, mas ela nem percebe que aquilo estava pesando. Mas na hora que tira, ela fala, nossa, que alívio que é tirar essa proteção. Porque realmente é. Outro cuidado importante quando você vai colocar essas fitinhas aqui é não fazer pressão. Você não pode colocar e fazer pressão como se você estivesse apertando o machucado. Porque quando você faz isso, ela fica pressionada e isso incomoda, tá? Então, sempre vai colocar ele de maneira leve, tá? Em formato de X e uma no final. Ok, gente, para isolamento dos cílios inferiores. Tá ok? Deu para entender como é que funciona? Tem alguma dúvida em relação a isso? Para os cílios inferiores? Tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Vou continuar então, tá bom? Pinças para isolamento. Ok, a Ariane falou comigo, Meire também. Pinças para isolamento, gente. Qual é a melhor pinça para isolamento? A que for melhor para você. Você tem que testar todas. Eu gosto muito de isolar com essa aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essas aqui que eu uso para isolamento também, mas a que eu mais gosto é essa daqui, tá? Essas aqui, elas servem para você isolar, sim, tá? Mas cada uma tem uma característica particular para poder isolar. Vamos começar com a reta. O que você tem que ter cuidado para fazer isolamento com a pinça reta? O cuidado que você tem que ter para isolar com a pinça reta, você já colocar essa a pontinha da pinça no seu dedo assim, ó, para você sentir o quanto ela é fina? Então, por mais que ela esteja com a proteção aqui embaixo, se você começa a isolar e fazer muita pressão na pálpebra dela, na fitinha aqui que tá isolada, ela pode dar lesão depois, ela vai ficar com isso aqui tudo dolorido depois. Então, é importante que você não ponha pressão. Você controla. Eu gosto de fazer cílios na maca, por quê? Eu gosto de apoiar meu cotovelo na maca. Então, eu apoio meu cotovelo na maca para não colocar peso na cabeça da cliente. Então, eu nunca coloco peso na cabeça da cliente, tá bom? Eu sempre seguro o peso da minha mão no cotovelo, tá bom? Então, essa pinça aqui, eu gosto muito de isolar os cílios do lado direito e do lado esquerdo também. Porém, quando eu vou isolar o lado esquerdo, eu sou destra, tá? Quando eu vou isolar os cílios do lado esquerdo, dependendo do cantinho, eu acho melhor, por exemplo, esses cantinhos aqui. Eu troco às vezes. Eu coloco essa daqui, tá? Então, assim, qual o cuidado que você tem que ter com essa pinça? Não botar pressão para você não machucar ela aqui, tá? E dependendo, tem cliente que fica com o olho muito entreaberto, se você chega muito perto, você pode até entrar dentro do olho dela, então tem que ter muito cuidado. Essa aqui, o detalhe dela, quando você vai fazer, tá vendo? É a curvadinha, ó. Essa aqui é bem angulosa, eu gosto bastante dela, gosto
dela e gosto dessa aqui, ó, pra poder fazer isolamento. Elas são boas para você isolar cantos internos, tá? Porque o formato anatômico dela te ajuda para isolar cantos internos, depois vocês tentem isso. E eu gosto também quando tem fios muito curtos. Quando tem fiozinhos muito curtinhos, eu gosto de isolar ela porque ela segura mais os cílios. Assim, na hora que você vai isolar, ela dá uma segurada nos cílios. A outra, você já não consegue fazer esse movimento, ok? Então, eu gosto dessa aqui para quando os cílios são muito curtos e muito bagunçados, sabe? Quando aqueles cílios todo bagunçadinho. Então, eu gosto de fazer isso, tá bom? Na hora de você isolar o cílio superior. Outro detalhe importante para essa pinça é que quando você for isolar, a gente tem mania. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês na boneca. Vamos ver. Deixa eu ver. Acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar. Quando você vai isolar aqui, ó, a tua cliente, e você, geralmente, quando você faz aqui, ó, você apoia aqui, né? Se você apoiar na pálpebra dela, isso aqui, você vai levantar a pálpebra dela, sem você perceber, porque é uma coisa muito sutil, entendeu? Se você vem com essa aqui curva, ó, ela tá com o olho fechado e você isola, se você apoia um pouquinho, você aperta e empurra para trás, na hora que você vai fazer esse movimento de isolar, você pode abrir um pouquinho o olhinho dela e pode entrar o gás ali, aquele fume do adesivo e pode incomodar. E às vezes ela começa a reclamar que tá ardendo ou começa a lacrimejar e você não percebeu que é você que tá abrindo o olho dela. Aí você pega o espelhinho, olha, mas tá tudo fechado, né? Com aquele espelhinho. Nossa, mas tá lacradinho o olho dela, não tem nada aberto. Por que que tá ardendo? Porque às vezes você tá isolando com essa pinça e você tá levantando a pálpebra dela um pouquinho pra trás. E aí entra o gás da cola lá e pode incomodar. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Pra não entrar o gás e você não puxar a pálpebra dela pra trás. Beleza, gente? Tudo certo? Hoje o assunto é mais curtinho, né? De isolamento não é tanto assim, não tem tanta coisa pra falar. Mas pelo menos eu acho, né? Mas vão me mandando perguntas se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Entenderam os detalhes que a gente tem que ter em relação a isolar com a pinça curva e com a pinça reta? Essa aqui você pode machucar se você apoiar aqui. Essa aqui você pode abrir a pálpebra dela, ok? Então, são cuidados que você tem que ter na hora que vocês estão fazendo ali a extensão de cílios, tá? É claro que isso você vai pegar conforme vai passando o tempo. Porque de início, você tem tanta preocupação de isolar corretamente, de pegar os cílios, de passar na cola da maneira correta, e aí você acaba esquecendo essa mão que tá isolando, acaba pesando, pode machucar. Mas isolamento, tanto de cílios inferiores quanto dos cílios superiores, quando você vai aplicar a extensão, é a parte mais importante da extensão de cílios. Porque se você não isola corretamente, os cílios vai grudar um no outro. Se você não isola corretamente, os cílios de cima pode colar no de baixo. Se você não isola corretamente, você pode causar uma lesão na esclera da tua cliente. Porque se você isolar aqui embaixo e você deixar entrando muito no olho dela, ela pode até lesionar, pode cortar a fitinha, a esclera do teu cliente. E aí a cliente vai chegar no outro dia, vai mandar, aí ela saiu dali tudo lindo. Ela chega no outro dia com o olho todo vermelho embaixo. É porque ou entra o gás da cola, ou a fita ficou pegando na esclera dela e você não percebeu e ela não percebeu. Por isso, quando eu tô fazendo a extensão de cílios, eu sempre pergunto pra cliente, tá tudo bem? Se não tiver tudo bem, pode falar. Se estiver sentindo algum incômodo, pode falar. Eu sempre falo isso pras clientes. Perguntar pra ela se tá incomodando e falar pra ela, deixar bem claro, se tiver incomodando, você me avisa, porque é importante você saber se tá incomodando, porque às vezes a cliente acha que é assim mesmo, ela sente um ardorzinho, não, tá ardendo, mas tá tudo bem. Ai, tá pegando um pouquinho aqui, mas tá tudo bem. Mas às vezes não tá tudo bem, porque tá entrando um gás, pode irritar o olho dela posteriormente. A fita pode estar pegando na esclera dela, pode ocasionar um corte. Então tem que ter muito cuidado e deixar a cliente à vontade para ela te dizer se tá incomodando alguma coisa ou não, para qualquer momento. Porque às vezes a gente pode fazer isso sem perceber, tá bom? Perguntaram de marca de pinça, né? Eu sou suspeita, porque eu só uso Rastelli de pinça, tá? Os outros materiais eu não uso, mas as minhas pinças são todas Rastelli. Na verdade, eu nem cheguei, eu comprei uma outra que é uma ucraniana, mas eu acabei não me adaptando ela e acabei não utilizando, tá bom? Mas eu tenho várias pinças, mas a que eu mais gosto, que eu acho que a qualidade é incomparável, é a Rastelli, tá bom?
Deixa eu ver o que é mais sobre isolamento. Tem alguma pergunta, gente, sobre isolamento? Tem aí alguma questão? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Vou fazer aqui uma retrospectiva. A gente falou de cílios inferiores de isolamento, os cuidados que você tem que ter. Falamos também de cílios posteriores, né? Das pinças, quando você utiliza uma, quando você utiliza outra, o cuidado que você tem que ter com uma ou com outra. Ah, coisa muito importante. Como você faz para isolar os cantos internos? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui em mim, porque acho que na boneca não vai rolar. Como você faz para isolar os cantos internos? O que acontece? A gente tem isolamento de camadas, que ajuda e muito. Quem não fez deve testar, porque é muito bom. Quando você vai isolar o canto interno aqui, tem muita gente, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, eu ensino também nas aulas, que você puxa aqui, ó, você coloca essa fita aqui, ó, e cola só a pontinha dela, tá vendo? Só a pontinha dela. Você vai colar aqui, ó, e vai puxar. Quando você faz isso, você abre todos os fios do cantinho, que às vezes tá difícil de você conseguir isolar. E você abre. O que você tem que fazer antes de você fazer isso? Você desenhou o mapping. E aí, antes de você puxar, porque acontece? Quando você puxa, o map tá desenhado aonde? Aqui, né? Quando você puxa, vai mudar a direção do map. Então, você pode errar o teu mapping aí. Então, é importante você pegar a canetinha, né? E fazer um pontinho na divisão do mapping. Tá? Vai usar o 7 aqui no cantinho, faz um pontinho na pálpebra, tá, gente? Vai fazer põe aqui, ó, um pontinho aqui no 7. Aqui o próximo é o 8, põe um pontinho na direção do 8. Na direção que tá desenhado o mapping, você faz um pontinho na pálpebra dela, tá? Não precisa riscar todo o olho dela, porque depois você vem com algodãozinho, com álcool, você consegue tirar com cuidado, claro, né? Pra não derramar álcool dentro do olho da cliente. Mas aí você faz os pontinhos na pálpebra dela. Porque aí quando você fizer isso e puxar para abrir, a marca vai estar na pálpebra dela, você vai saber onde termina o 7, onde começa o 8, onde termina o 8, onde começa o 9, e aí não vai te atrapalhar, o teu mapping vai ficar perfeito, tá bom? Então isso é bem legal. Outra coisa que eu gosto, que facilita muito para isolar, é usar a fitinha para levantar a pálpebra da cliente. Ou levantar a pálpebra dela, ou levantar os cílios dela para trás, porque tem cliente que não tem os cílios reto, ele tem os cílios para baixo, principalmente oriental, né? Tem os cílios bem para baixo. O que eu gosto de fazer? Eu pego uma fitinha, um pedacinho menor, coloco assim no meio, tá vendo, ó? Pra proteger a sobrancelha dela. Porque tem gente que tem a sobrancelha muito fininha, muito ralinha, às vezes na hora de você colocar a fita, pode arrancar algum pelinho ou outro e ela pode se incomodar, tá? Então, o que eu faço? Cliente que tem a pálpebra caída ou cílios muito para baixo. Gente, isso tem que ter muito cuidado para você não abrir o olho dela, tá? Se você abrir o olho dela, você tem que puxar até um nível que o olho dela se mantenha fechado, tá? Então, sempre que você fizer isso, você checa com o espelhinho para ver se o olho dela não tá entreaberto, tá bom? Então, o que eu faço para levantar a pálpebra caída para ajudar no isolamento? Eu coloco aqui, ó, a pontinha, tá vendo? E puxo para cima. Deixa eu ver aqui se dá para fazer. Prendi a pontinha e puxo para cima, tá vendo? Ó, como levanta. Ela vai levantar essa pelinha que fica caindo aqui no olho, tá? E aquela fita que eu coloquei, ó, ela fica bem na sobrancelha. Tá vendo? Fica bem na sobrancelha, ó. Tá? Eu faço isso, ou outra maneira de você fazer isso, se você não quer, se ela não tem muita pele, é só para levantar um pouquinho, você pode fazer ela na horizontal também, tá? Não precisa ser só na vertical, você pode fazer ela na horizontal ou na vertical assim para fora, que também ajuda. Na vertical, você vai colar a parte de baixo da fita, não cola a fita inteira. Ó, colei a parte de baixo da fita, ainda bem que a pessoa tá sem maquiagem, né? Que senão vai arrancar tudo. Colei a parte de baixo e levanta. Tá vendo? Coloquei a parte de baixo, vou ficar parecendo o bicho-papão aqui. Coloca a parte de baixo e levanta a pálpebra dela, tá vendo? Claro que sempre com cuidado pro olho dela não ficar entreaberto. Beleza? Tudo certo com o isolamento, com a fita, pra você poder levantar, facilitar. Tudo certo, gente? Gente, para fazer isolamento em camada, a gente pode fazer isolamento em camada
e camada invertido também. Eu vou falar aqui pra vocês, pra aproveitar a live, aproveitar que vocês estão aí. Porém, para vocês conseguirem visualizar mesmo, eu preciso fazer um vídeo, mas eu não consigo fazer um vídeo na live. Eu tenho que fazer um vídeo separado e depois publicar para vocês, tá bom? Eu vou fazer isso depois. Porque daí vocês conseguem visualizar direitinho, porque na live não foca. Eu tentei fazer a live com a bonequinha ali, fiquei tentando mexer ali. Toda vez que você mexe, ela perde o foco. Então eu não vou conseguir fazer isso numa live, eu tenho que fazer esse vídeo e depois publicar para vocês, tá bom? Mas o que é o isolamento em camadas? O isolamento em camadas, ele é excelente porque para fazer manutenção, porque você consegue levantar os cílios que tá com extensão e vai ficar embaixo só os cílios que estão sem extensão, vai ficar bem fácil para você poder isolar. E também quando a cliente tem muitos cílios, isso facilita muito você fazer isolamento em camadas, né? O que eu faço para isolar em camadas? Eu vou tentar fazer aqui para vocês verem. Cliente com o olho fechadinho, né? Você vai pegar essa fitinha aqui e vai colocar só na pontinha, tá? Vai colocar na pontinha e vai virar para trás e colar aqui. Depois, você vem com uma pinça curva e vem puxando a camada de baixo. Aí vai ficar lá os fios isoladinhos, só a camada de baixo. Isso é vida, gente. Quem é minha aluna, se tiver aí, fala que isso não é vida. Porque eu tenho aluna que ama fazer camadas. Porque realmente facilita. E nos meus cursos, primeiro, eu ensino isolamento sem camadas. E depois, eu ensino isolamento com camada. Daí elas ficam loucas, que elas falam assim, por que você não me ensinou isso antes? Eu falei, porque se eu ensino esse antes, depois você não vai conseguir fazer o outro. E não são todas as pessoas que gostam de fazer isolamento em camadas, tá? Mas eu acho que é válido para você tentar. Então, o que eu faço? Coloco assim e coloco, separo os cílios da camada de baixo. Para encher a camada de baixo... Coisa importante, quando você vai aplicar extensão de cílios, quando você vai aplicar extensão de cílios na tua cliente, né? Como é que fica a tua mão? Deixa eu virar aqui, para poder mostrar, que acho que fica melhor. Quando você tá aplicando na tua cliente, né? Acho que aqui tá melhor. Você tá com o movimento assim, né? Você vem com os cílios e faz... Acho que, deixa eu ver se eu consigo do lado de cá. Isso. Você vem com os cílios e faz assim, né? Pra poder aplicar. A tua mão tá pra frente. Quando você vai fazer o isolamento em camada, a tua mão tem que vir pra cá. Tá? Porque quando você levanta a camada, você sobe a direção da pálpebra dela. Então, a pálpebra dela não tá mais pra baixo, a pálpebra dela tá pra cima. Então, você tem que fazer isso. Aqui, você vai isolar com a mão assim. Quando você tá fazendo camada, a camada de baixo você vai fazer assim, com a tua mão. Deu pra entender, gente? Como é que você muda a mão pra fazer esse isolamento? Vocês conseguiram entender? Dá pra visualizar? Assim pra fazer quando ele tá normal e assim pra quando ele tá isolado em camadas, tá? Tô seguindo, vocês não estão falando nada, tô seguindo. Tô achando que vocês estão entendendo tudo. Isolou a camada de baixo, né? Você separou a camada de cima, aplicou os cílios na camada de baixo. Vou soltar a camada? Não. Vou fazer isolamento invertido. O que é o isolamento invertido? Aplicou os cílios aqui na camada de baixo, você vem com um petzinho de gel. Não fica com dó de gastar pet de gel, gente, porque facilita a vida. E hoje você já consegue comprar bem baratinho. Pega o petzinho de gel. Tem que ser o petzinho de gel, porque você acabou de colar a extensão. Se você coloca a fita, você acaba tirando a extensão que você aplicou, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. Separou a camada, fez na camada de baixo com a mãozinha invertida, tá bom? Para os cílios ficar alinhado, que senão quando ela abrir o olho, vai estar um cílios aqui e outro aqui, ó. Vai estar um para baixo, um para cima. Então, por isso que você tem que fazer ele assim, para quando você aplicar o outro, ele ficar assim e ele se encaixar. Fez a camada de baixo, né? Aí, antes de soltar de cima, você vem com essa camadinha, com esse petzinho de gel e prende os cílios que você acabou de aplicar assim. Tá vendo? Quando você aplicar assim, ó, aí você vem com a fitinha de cima e solta. Vai ficar só a camada de cima pra você fazer. Pronto, gente. Aí é só vocês aplicarem ali a camada de cima. Faz o mapping normal, tá? Porque essa fitinha é transparente. Então, a caneta que eu escrevo, ela é bem escurinha, né? Quando eu coloco o petzinho de cima, você consegue visualizar. Caso fique fraco, faz um risquinho por cima ali, desenha o teu mapping de novo, em cima desse petzinho de gel que você colocou,
E aí você faz o preenchimento da camada superior, né? Das camadas superiores, porque não vai ter uma só, vai ter várias camadas. Mas ali fica muito mais fácil, porque você já fez a de baixo. Quando você tirar esse petzinho de gel, você vai escovar bem os cílios dela, vai pentear bem, tá? Outro detalhe importante, escovinha é super importante para isolamento, porque ela ajuda muito na hora que você tá isolando os cílios do seu cliente, tá bom? Isolamento em camadas é para todo método? Sim, para todo método, tanto volume russo quanto clássico, tá? E é ótimo pro clássico. E o isolamento em camadas, você consegue preencher full, você consegue preencher 100% os cílios do seu cliente, tá bom? Gente, muito cuidado com os baby lash, tá bom? Na hora de você preencher full, porque com esse isolamento em camadas, você vai querer preencher todo o fiozinho, porque vai ficar muito mais fácil para você preencher. E aí tem aquela pergunta que as pessoas fazem, mas eu posso colocar no baby lash? Não posso colocar no baby lash? Gente, depende. O que eu faço? O que eu, Débora, faço? Eu preciso colocar naquele baby lash? Primeira pergunta. Vai me fazer falta no mapping, no design? Por exemplo, a cliente tem pouquíssimos cílios. Se eu não colocar naquele baby lash, vai ficar um buraco ali? Sabe? Essa é a primeira coisa que eu faço. Primeira pergunta que eu faço na hora que eu me deparo com o baby lash. Segunda pergunta que eu faço quando eu encontro um baby lash. Ele vai suportar o peso de uns cílios? Ele suporta um peso de uns cílios? Porque às vezes o baby lash ele tá em várias fases. Ele pode ter acabado de nascer e ele pode estar com 5 anos de idade, né? Ele pode ter ali 5 dias, como ele pode ter 20 dias, entendeu? Então, assim, tem que saber a força dele, que às vezes o fio tá saudável e às vezes ele suporta uma extensão. Mas aí, você não vai colocar nele o mesmo peso que você coloca nos outros cílios. Você vai colocar um cílios nele com a espessura mais baixa, uma espessura mais fina, para que ele não sobrecarregue, porque, querendo ou não, ele é um baby lash, então você não pode sobrecarregar esse bebê. Então, você tem que colocar um pezinho que seja inferior. Tá bom? Com os cílios elipse fica muito mais fácil, mas o cílios elipse, HD, né, o flat, ele é largo, né, ele é mais larguinho, então de qualquer maneira ele vai ocasionar uma resistência, um peso ali em cima daquele baby, tá bom? Então muito cuidado na hora de você fazer um baby lash. Então assim, não é que você não possa fazer, mas você tem que se questionar isso. Eu preciso de colocar nele, e se eu preciso, ele suporta o peso que eu preciso colocar nele? Tenho que colocar uma espessura menor? Ele tem condições de aceitar de suportar uma espessura? Qual que é a idade desse baby lash, tá? Isso você pega com o tempo, você vai conhecendo, você vai pegar a plataforma dos cílios do tua cliente, vai olhar ali os cílios dela, vai ver se você consegue entender, né? Você vai ver a tricologia mesmo dos cílios dela, né? Como é que é os cílios dela, se ele é mais curtinho, se ele é mais claro, se ele é mais denso. Então, tudo isso você analisando e conforme você vai fazendo, você vai se acostumando, tá bom? Então, eu acho que de isolamento, gente, tá ok. Ah, outra coisa importante que eu gosto muito pro isolamento, que facilita a minha vida, é usar a unha. Ou a unha, ou as duas pinças, né? Eu não vou conseguir mostrar isso aqui, porque não dá. Mas o que eu gosto? De usar as duas pinças. Eu tô aplicando com esse e isolando com esse, eu venho com as duas pinças e vou abrindo os cílios. Vou abrindo ele. Abriu ele, eu deixo ele meio que pré-pronto ali. Se não, eu pego a unha do dedinho aqui e vou ajudando a abrir os cílios com ele, para poder isolar. Venho com essa pinça aqui e venho com essa aqui e vou abrindo para poder aplicar, tá? Outro detalhe importante dessa pinça que é muito legal é que você consegue afastar os cílios. Eu isolo muito assim. Eu faço com essa também, só que com essa é mais fácil, tá? De arrastar os cílios para um lado só, sabe? O cílio está aqui isolado, se a cliente não tiver muitos cílios, não tiver muito bagunçado, você consegue arrastar os cílios, você pega os cílios assim, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar, e joga tudo para um lado, aí fica aquele perfeito isoladinho lá, só esperando uma extensão de cílios, tá bom? Acho que é isso de isolamento. Vocês têm alguma pergunta sobre isolamento? Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Meire perguntou se aconselho usar o selante para finalizar o processo. Eu, particularmente, não gosto de usar selante, tá bom? Porque eu acho que o efeito que ele dá, ele tira aquele efeito bonito de extensão de cílios, porque ele junta os cílios um no outro, tá? Então, assim, para clássico, talvez até dá para você usar. Dê para você usar. Agora, para volume russo, ele vai tirar aquele efeito fechado, sabe? Que fica aquele lequezinho, aquele efeito fofo.
do volume russo e vai juntar. Porque o selante, ele não aparenta ser um rímel. Apesar dele ser de outro material, ele não é um rímel. Mas tem gente que chama de rímel, que é o rímel que pode usar para extensão de cílios. Ele não é um rímel que pode usar na extensão de cílios. Ele é um finalizador, onde, o que ele faz? Ele vai hidratar a extensão de cílios, ele vai hidratar a cola. Então, ele vai manter aquela cola hidratada. Na hora que você acabou de fazer a extensão de cílios, a tua cola, o adesivo precisa ser hidratado. Ele não precisa ser hidratado, porque ele não está em processo de cura ainda, né? Para secar ainda, de polimerização. Então, você não precisa hidratar ali. Para mim, particularmente, o selante, ele serve para você vender um tratamento home care, para tua cliente levar para casa e ela utilizar. Às vezes, tem aquela cliente que usa muito maquiagem. Daí, ela passa muita maquiagem e fica, às vezes, cai, né? Respinga, que pó ou sombra nos cílios dela. E aí, ela pode passar o selante ou transparente ou pretinho para poder deixar ele tudo pretinho para tirar aquela maquiagem que ficou. Tá bom? Na hora que ela faz ali a maquiagem. Tem cliente que não gosta de ficar sem rímel, né? O que eu sugiro pra cliente quando ela fala assim pra mim, eu não consigo ficar sem rímel? Escolhe, então, uma técnica que seja adequada, que você não precise usar rímel. Escolhe um fio que seja mais espesso, né? Dentro das possibilidades, né? Dos cílios dela. Ou então, faz a técnica de volume russo. Que daí ela vai ficar com aqueles cílios bem cheinho, bem pretinho. Ela não vai ter necessidade de usar o rímel. Tá bom? Então, assim, pra mim, selante é pra cliente levar pra casa e ela utilizar em casa. É um tratamento home care. Para ela hidratar, você tem que usar 3 vezes por semana, né? O selante. Para ela hidratar a extensão, ensina ela a passar só na raiz, pra ela não puxar pras pontas, né? Pra ele não ficar grudadinho. Tá bom? A durabilidade diminui com o selante para manutenção? Não. Na verdade, eu nunca fiz um teste. Mas o intuito do selante não é hidratar a extensão, então ele não vai diminuir a durabilidade, a não ser que a cliente esfregue para poder tirar o selante, e isso aí já é atrito, né? Então vai diminuir a durabilidade por conta de atrito e não por conta do uso do selante. Então, assim, ele não interfere na durabilidade, desde que ela use da maneira correta, 3 vezes por semana, tá? O primer no início da aplicação é importante? Sim. É claro que você vai fazer testes. Eu não tenho o hábito de usar o primer em todas as clientes. Mas tem gente que tem o hábito que só faz com primer, tá? Então, o que o primer vai fazer? Ele vai abrir mais a cutícula, sabe? Vai mudar o pH dos cílios e vai deixar os cílios mais preparados, o cílios natural, para receber aquele adesivo e ele aderir melhor por conta das cutículas, né? Que vão estar abertas. Ok? Então, assim, o primer é muito importante para isso. Quando eu uso o primer? Quando a cliente chegou com muita maquiagem. Então, assim, se ela tá com muita maquiagem, tá com o olho muito sujo, ou a cliente que tem muita oleosidade na pele, a cliente que tem aquela pele muito oleosa, né? Aquela cliente que produz mesmo, né? Muita oleosidade, lacrimeja muito. Aí eu gosto de usar o primer por conta dessa oleosidade, para poder remover bastante. Então, eu higienizo lá umas 3 vezes. Espero secar, tá? Muito importante. Sempre de um passo para outro, você precisa esperar secar. Higienizei 3 vezes, sequei os cílios dela, aí eu venho e aplico o primer. Já com ela tudo isoladinho, fechadinho, tá? Porque o primer, e às vezes ele pode irritar um pouquinho o olho dela. E aí espero secar e daí eu começo a aplicar a extensão, tá bom? Obrigada, Meire. Deus te abençoe também. Deixa eu ver, o que mais de pergunta? Acho que foi só, né? Mais alguma pergunta, gente? Tudo certo? Deu pra entender como é que funciona o uso do primer? Deu? Deixa eu ver. É a Semara, né? Semara Novaes. Deu pra entender como é que é o uso do primer? Quando você usa o primer ou não? Tá tudo claro, gente? Outra coisa do primer que eu acho muito legal é cliente que tem a pele muito oleosa, que ela tem uma durabilidade menor mesmo, eu passo o primer de acordo com o que eu vou fazer nos cílios. Por exemplo, eu faço muitas vezes primeiro um olho e depois o outro. Então, eu aplico nesse olho aqui o primer, faço a extensão. Antes de começar isso aqui, eu passo o primer e deixo secar, para que o fio fique bem pronto mesmo no momento da aplicação. Porque às vezes, o tempo que ela tá aplicando esse, a pele dela já gerou oleosidade e já passou oleosidade pro fio dela, tá bom? Deixa eu ver. A Meire perguntou de usar o vaporzinho.
Tá falando do Nanomister, né? Eu uso. Eu não fico sem usar o Nanomister. Por quê? Eu acho que o Nanomister é super importante, tá? Eu acho que é super importante o Nanomister, por quê? A gente sabe como é que funciona o adesivo, o cianocrilato, que ele gosta de umidade, né? Então, assim, o Nanomister eu uso porque a sala tá com uma umidade muito baixa. Eu tô fazendo extensão de cílios, principalmente em épocas que são muito quentes, a umidade é muito baixa. Você liga o ar-condicionado puxa toda a umidade da tua sala. E aí, às vezes, fica lá 30% de umidade. E aí, eu venho com... Só que eu coloco ele mais distante. Eu venho com um Nanomister, faço assim... Eu tenho também um umidificador, mas às vezes o umidificador, ele tem que ficar muito próximo para poder aumentar aquela umidade ali da sala. Aí eu venho com o Nanomister, coloco ele bem assim mais longe, sabe? Deixo cair aquela névoa bem de longe e aí começo a fazer a extensão. Ele cola muito melhor, porque a umidade subiu um pouquinho, então você consegue fazer isso às vezes só com o Nanomister. Se você não tem dinheiro para comprar um umidificador, usa o Nanomister, que é muito mais barato, você consegue. O Nanomister você vai usar muito mais que o umidificador, tá bom? Por que eu acho importante também o Nanomister? Eu acho que ele alivia a irritação. Por quê? A cliente tá com o olhinho ali fechadinho e às vezes quem usa Nanomister aí sabe que eu não tô mentindo. A cliente tá com o olho ali fechadinho e ela reclamou que tá uma ardênciazinha. Você vem com o Nanomister, ele vai puxar. O gás da cola vai ver onde tem mais umidade. Ele tá ali querendo entrar no olho dela, tá incomodando o olho dela. Aí você vem com aquele vaporzinho do lado de fora, ele vai puxar o gás da cola para fora, entendeu? Então vai aliviar os olhos dela na hora, ela vai sentir esse alívio, tá bom? E outra coisa que eu acho importante no Nanomister é para isso, sabe? Ele vai tirar esse gás da cola, esse fume da cola que tá incomodando a cliente e vai ajudar também o processo de secagem, tá bom? Eu acho que é só isso, né, de pergunta que tinha. Gente, mais alguma pergunta? Ou eu vou encerrar a live. Eu vou tentar deixar colocar essa live no YouTube. Eu tô tentando já as outras que eu fiz colocar, mas aí não deu muito certo, porque a resolução não tava boa, porque é feita no celular, porque tinha filtro, tanto que eu tô fazendo essa live hoje sem filtro, na cara e na coragem, pra poder ver se eu consigo subir essa live pro YouTube pra ficar salva lá, porque daí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Que às vezes tá ocupado agora, tá voltando para casa, tá fazendo janta, tá botando o filho para dormir, e às vezes não consegue acompanhar, não consegue no outro dia, você pode ver depois, tá bom? Eu vou tentar fazer isso, tá bom? E quem tá participando do nosso grupo de melhores amigos, a gente tá no segundo dia, já postei lá hoje postei meio até correndo, que eu tava ocupado o dia inteiro. E vai ter uma surpresa no final dessa temporada aí de Melhores Amigos, tá bom? Que é no final de outubro. Então aguardem, continuem lá comigo que vai ter uma surpresa para as pessoas que estão ali, que eu tô vendo que as pessoas que estão juntinhos ali de mim merecem um presente, tá bom? Então assim, vai ficar uma surpresinha aí pro final do mês, que é quando a gente termina, tá bom? Gente, muito obrigada, tá bom? Pela participação de vocês, por estarem aqui comigo. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim via direct, via WhatsApp. Se vocês forem lá no link da bio, tem lá o contato do WhatsApp direto, então vocês conseguem falar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Semana que vem a gente tem live também, na quarta-feira, às 21 horas, tá bom? E eu não sei o tema ainda, mas eu vou ver lá qual que é o tema. Na verdade eu sei, tá guardado, mas é que assim, é tanta coisa na minha cabeça. É o tema das lives, que eu já tenho programado, fica tudo anotado. É o tema das dicas, né, que são diárias, que eu tenho que pegar dicas que são relevantes, que vão fazer diferença na vida de vocês, que senão também não adianta, né? Ir lá falar que, essa pinça aqui é boa. Olha, gente, essa pinça é boa. Não, precisa falar o porquê, né? Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por participarem aqui comigo. Um super beijo, boa noite, boa semana pra vocês, bom trabalho, tá? E precisando de ajuda, a gente tá junto, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta-feira.